devemos buscar a Deus para saber qual é essa programação diária? Quando é? Pela manhã. Pela manhã. Por que não à noite? O dia termina à noite. O dia termina. Tem alguém aqui que peca quando está dormindo? O dia começa da manhã. Você é tentado quando está dormindo? O inimigo vai lá puxar no seu pé para te tentar quando você está dormindo? Quando é que o inimigo nos tenta, meus queridos? Durante o dia. Durante o dia, quando nós estamos acordados. Se você trabalha à noite, Vandir, você tem que... Antes de sair do trabalho, você trabalha à noite, né? Quem trabalha à noite, meus queridos, e dorme de dia, primeira hora dele é quando ele acorda. Pode ser às 6 da tarde. Dormiu das 8 da manhã às 6 da tarde. Vai trabalhar à noite. Então a primeira hora dele é das 6 às 7. A hora da comunhão com Deus. Ele vai passar uma jornada acordado. Mas a maioria de nós que dormimos à noite e acordamos de manhã para viver um novo dia, nós temos que ocupar a primeira hora para buscar a presença de Deus, porque Deus tem uma programação diária para a minha vida. Vamos repetir juntos? Deus tem uma programação diária para a minha vida. Pode passar mais um? Então, como é que nós podemos saber isso? Na primeira hora. Como é que nós podemos saber qual é a programação diária de Deus para a nossa vida? Na primeira hora de cada manhã. Mais uma. Está funcionando? Vamos ver se ele me obedece. Olha, cada manhã, vejam só, Êxodo capítulo 16, verso 21. Cada manhã eles recolhiam o maná. Eles recolhiam o que precisavam. Quando o sol se esquentava, o maná derretia. O maná caía que horas, meus queridos? De madrugada, antes do sol nascer. Aquele que levantava tarde, ia lá para buscar o maná, achava não? Deus queria ensinar hábitos de vida saudável para os seus filhos, na vida física e na vida espiritual. Ele queria que o seu povo, dormisse cedo e acordasse cedo. E antes da madrugada comesse aquele pão que caía da onde? Ele era um símbolo, meus queridos. Era um símbolo que Deus usava para eles e que é claramente visto por nós hoje. Assim como o maná caía do céu e ele era símbolo de Jesus Cristo, do Salvador que viria para redimir Israel, para nós hoje, buscar a Deus nas madrugadas é como receber o maná da mão do nosso Deus. Antes do nascer do sol, ou na primeira hora de cada dia, antes de qualquer outra atividade, nós vamos à presença de Deus para receber esse pão espiritual que é tão importante para a nossa vida. Pode passar mais um. Olha, Provérbios capítulo 8, verso 17. Amo os que me amam, os que, de que horas? De madrugada me buscam, esses me encontrarão. Deus quer se encontrar conosco na primeira hora de cada dia. Deus quer se encontrar conosco nas madrugadas. Um moço entrou numa igreja nossa lá em Campinas, onde estava passando um seminário desse. Ele assistiu o seminário e ficou encantado. No final ele foi falar com o pastor e disse: pastor, gostei muito disso aí, faz sentido. Eu nunca entrei nessa igreja. Estava passando na rua, olhei a transparência lá da rua assim, entrei na igreja, assisti tudo, acho que assisti tudo. Só que tem um problema, pastor. Você está me dizendo aí que Deus acorda a gente de madrugada? Isso é impossível. Eu não consigo acordar de madrugada. Eu sou noturno, durmo tarde e acordo muito tarde. Agora você está me dizendo isso. O pastor disse para ele: olha, não se preocupe com acordar. Você faz o seguinte, vai lá na sua casa, você quer participar dessa experiência, vai para sua casa, se ajoelha e peça a Deus: Senhor, me acorda porque eu quero te buscar na madrugada. E ele dormiu. E antes de dormir, ele orou a Deus e disse: Senhor, eu queria acordar 5 horas. O Senhor quer realmente que eu faça esse plano? Vou fazer uma prova com o Senhor às 5 horas. Não tem despertador que é capaz de me acordar essa hora.
Então, se o Senhor realmente quer que eu acorde essa hora, 5 horas. Pois não é que de madrugada, meus queridos, um passarinho começou a bater com o bico na janela e ele acordou. E ele foi lá e escutou aquele barulho, espantou o passarinho, olhou no relógio, 5 horas, passarinho, o que fazer aqui essa hora? E ele nem se importou com isso, mas ele se lembrou, 5 horas, olha, vou fazer a minha primeira madrugada com Deus. No outro dia, meus queridos, pessoal, amanhã vai ser difícil, já acordei às 5 horas ontem, hoje eu não vou acordar, amanhã eu não vou acordar. No outro dia o passarinho foi lá de novo, irmãos, bateu com o bico na janela, e ele acordou, não acordava com o despertador, mas acordou com o passarinho cantando, batendo com o bico na janela. E passou uma semana, irmãos, o passarinho lá, 5 horas, todo dia. Passaram 2 semanas. Para resumir, irmãos, 40 madrugadas o passarinho acordou esse moço. Quando ele não precisou mais do passarinho, o passarinho foi embora e não voltou mais. Mas ele testemunhou dessa experiência na igreja. Ele falou: pastor, pode ser que vocês acham que é mentira, eu trouxe a minha mãe aqui, porque eu fui chamar minha mãe para ela ver esse fenômeno, porque eu acredito que isso foi um milagre de Deus. Eu fui chamar a minha mãe, depois do 3º dia eu comecei a chamar minha mãe para ver. Mãe, vem aqui ver, olha o passarinho que me acorda. E Deus mandou aquele passarinho durante as 40 madrugadas, até que ele pôde sistematizar isso na sua vida. Deus tem um interesse especial, meus queridos, de quando a nossa mente está limpa de todo pensamento, preocupação, quando ela está, é a chamada mente virgem, ela está pronta para receber a melhor informação que vai nos acompanhar durante toda a vida. Deus está disposto a fazer esse milagre, nos acordar na madrugada. Vamos adiante. A que hora eu devo buscar a Deus? Olha, a que hora, meus queridos? Na primeira hora de cada manhã. Vamos adiante. Por que não pode ser na segunda? Por que não pode ser na segunda? O que diz o texto bíblico? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, terrivelmente. Você domina o seu coração? Alguém aqui domina o seu coração? Eu disse para vocês ontem, e eu descobri ao longo desses anos, que o meu pior inimigo é o velho coração, é a velha natureza. Não posso buscar a Deus na segunda hora, porque o coração é enganoso. O coração me leva para os tantos caminhos que vão me distanciar de Deus. Portanto, a primeira hora é hora de submeter a vida, submeter o coração ao Senhor, porque o nosso coração é terrivelmente corrupto, diz a palavra de Deus. Vamos adiante. Olha só, Deus tem uma programação diária para a minha vida. Vamos repetir juntos? Deus tem uma programação diária para a minha vida. Mais um. Olha aqui, meus queridos. Hoje nós vamos parar por aqui, mas vamos ver se vocês guardaram o primeiro fundamento aqui do nosso seminário. Deus tem uma programação diária para a minha vida. Agora abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas capítulo 13. 1 Crônicas capítulo 13. Queria dar um embasamento, uma prova bíblica para isso que nós mostramos para vocês. Davi agora era o rei de Israel, e ele estava feliz por tudo que Deus havia feito por ele. Depois de ter sido perseguido por Saul como um inimigo a ser destruído de maneira implacável, Davi agora ele tinha ascendido ao trono, o país estava unificado, e ele via a bênção de Deus se cumprindo na sua vida, as promessas de Deus. Ele estava feliz. Ele então resolveu trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele diz assim, olha, 1 Crônicas 13, verso 3: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Coisa triste, meus queridos, é Deus oferecer recursos para nós e nós não usarmos esses recursos. Os recursos de Deus, eles são tão simples, eles são tão acessíveis, que às vezes nós não valorizamos.
Quanto custa orar? Uma ligação com Deus. Quanto custa uma ligação? Para falar lá no trono da glória. Zero. Se custasse bem caro, nós estaremos dispostos a pagar. Mas não custa nada. De graça. E nós desprezamos. No tempo de Saul, o povo tinha arca, mas não se valeu dela. O que era a arca? O que significava a arca? A arca era o símbolo da presença de Deus. E eles excluíram a presença de Deus no meio deles. Foi uma história triste a história de Israel no tempo de Saul, porque eles excluíram a presença de Deus. Não se valeram do principal segredo daquela nação, a presença de Deus. Agora Davi ascendeu ao trono. A primeira coisa que ele pensou: vamos trazer a arca, porque nos dias de Saul não nos valemos da arca. E ele trouxe a arca de volta. Interessante que ele reuniu o povo e eles todos decidiram fazer isso, e eles fizeram uma grande festa para trazer a arca de volta. Davi construiu até um carro novo. Olha, o verso 7 diz que eles puseram a arca num carro novo. Davi procurava fazer o melhor para Deus, e ele escolheu umas pessoas para dirigirem aquele carro novo. Vocês acham que Davi fez uma coisa boa ou ruim ao construir um carro novo para trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém? O que vocês acham? Uma coisa boa ou coisa ruim? Quem aqui gosta de carro velho? Levanta a mão. Quem que gosta de carro novo aqui? Levanta a mão. Olha, a maioria gosta de carro novo. E tem uma boa parte que gosta de andar a pé, que não levantou a mão, né? Nem de novo, nem de velho. O Davi, ele construiu um carro novo. E eles estavam trazendo a arca de volta, mas olha só, o verso 9 diz que eles chegaram numa eira, a eira de Quidom, e lá os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a arca para segurar, estendeu a mão para segurar a arca, melhor. E quando ele estendeu a mão para segurar a arca, o verso 10 diz que o Senhor feriu a Uzá, e ele morreu ali perante o Senhor. Coisa boa ou coisa ruim construir um carro novo para levar a arca? Hã? Aparentemente uma coisa muito boa, mas ela estava, embora a intenção fosse muito boa, mas estava contrária à vontade de Deus. Deus mandou transportar a arca de que jeito, irmãos? Como é que era? Os varais. Quem é que era para carregar a arca? Os levitas. Uzá não era da tribo de Levi. A arca não era para carregar em carro novo. Às vezes nós achamos que os fins justificam os meios. Para atendermos às necessidades da causa de Deus, vale qualquer meio que nós usarmos, desde que o fim cumpra um propósito de Deus. Mas para Deus os meios são tão importantes quanto os fins. Quando Deus orienta acerca de um estilo de vida que Ele quer que nós vivamos, não vamos nos aventurar, meus queridos, não vamos querer inventar uma outra maneira. Senhor, o Senhor quer que eu chegue lá? Eu vou chegar lá, mas só que eu vou chegar do meu jeito lá. Não, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Deus estabeleceu a maneira. Olha, os filhos de Levi é que vão levar essa arca, e eles vão levar nos ombros essa arca. Não é um carro novo. O carro pode ser lindo, pode ser V8, pode ser que ele tenha todos os mais sofisticados equipamentos, mas não é um carro que é para carregar a arca. É a tribo de Levi. Sabe, meus queridos, Davi ficou tão desapontado quando ele viu aquilo, que ele ficou com medo. Ele ficou com medo de trazer a arca, e ele mandou a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom, verso 14. A arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses, e lá na casa de Obed-Edom, a sua casa, ela sofreu grande mal por causa da presença da arca, e tudo que ele tinha começou a dar errado. É isso que está escrito lá? Não. Como é que aconteceu na casa de Obed-Edom? O Senhor abençoou aquela casa. A Bíblia diz que o Senhor abençoou de tal maneira a casa de Obed-Edom, que tudo que ele fazia prosperava. Eu imagino quando Davi mandou mensageiros dizerem para Obed-Edom que ele queria guardar a arca na casa dele. Vocês acham que Obed-Edom não sabia que Uzá morreu por causa de tocar na arca?
Por que Obed-Edom não ficou com medo de receber a arca? Por quê? Ele sabia que era Porque Obed-Edom sabia que não precisava ter medo de Deus. Obed-Edom sabia que ele e a sua casa tinham que ter medo, não era da presença, mas era da ausência de Deus. Obed-Edom sabia que, ao ser obediente à voz, à visão celestial, ele não tinha que ter medo, mas ele tinha mais que abrir a sua casa para receber a presença de Deus. E eu imagino que ele e os seus filhos se regozijaram quando ficaram sabendo que a arca ia para a casa dele, porque era uma família temente a Deus. Eles eram obedientes, eles não discutiam a vontade de Deus, eles obedeciam a vontade de Deus. Eles eram pessoas que confiavam na palavra de Deus. Por que aconteceu essa coisa triste? Obed-Edom sabia por quê. Eu imagino que eles limparam a casa deles, que eles colocaram a arca no melhor lugar da casa, e que eles com reverência viveram durante aqueles 3 meses desfrutando da presença do Deus Todo-Poderoso. E eles foram tão abençoados. Não tenha medo, meus queridos, de receber a presença de Deus na sua casa. Não tenha medo de buscar a presença de Deus na primeira hora de cada manhã junto com a sua família. É lógico que isso vai exigir que haja, quem sabe, muitas mudanças na sua vida, na vida da sua família. Quem sabe vai ser necessário que haja uma limpeza lá na sua casa, que vocês façam uma faxina lá, que tirem uma porção de coisas que, quem sabe, estão desvirtuando a presença de Deus, impedindo a manifestação da presença de Deus na sua casa. Mas não tenha medo da presença.